Talvez o Chihuahua seja a maior representação da capacidade sádica do ser humano em transformar superpredadores em versões ridículas de si mesmos. Mas a gente tem que admitir que a gente já fez coisa muito pior por aí. E é por isso que hoje eu, o macaco despido, vou te mostrar as maiores deformações produzidas por nós. Em 12º lugar, eu resolvi trazer o Ligre. E eu sei que você tá pensando que ser um filhote de um leão com tigre é quase como chegar a um nível semideus entre os felinos. Mas a história do Ligre é totalmente diferente. O Ligre não é exatamente uma raça criada pela seleção artificial. Ele é um híbrido produzido pelo cruzamento de um leão macho com uma tigresa. Combinação que só ocorre exclusivamente em cativeiro. Na natureza, além de leões e tigres atualmente ocuparem regiões e modos de vida completamente diferentes, eles normalmente não se reconhecem como parceiros reprodutivos. O que não quer dizer que isso não pode acontecer de forma natural. Pode sim, mas ainda não foi registrado. E é exatamente por isso que a existência dos ligres está intimamente ligada à aproximação forçada e controlada pelos seres humanos. A primeira dificuldade de ser um ligre é o seu tamanho exagerado. Muitos ligres crescem mais que os próprios pais e podem se tornar algum dos maiores felinos vivos na Terra. Uma das explicações mais plausíveis envolve a diferença na regulação de genes herdados do pai e da mãe, fenômeno conhecido como impressão genômica. Durante a cruz, os mecanismos de crescimento do leão paterno e os limitadores provenientes da tigresa podem não se equilibrar muito bem, quebrando completamente o limite genético corporal. Um corpo tão grande exige bastante alimento e sobrecarrega intensamente os músculos, articulações e ossos. É muito comum ligres enfrentarem dificuldades de locomoção e uma menor eficiência, tornando eles inviáveis para caça. O seu comportamento também é extremamente confuso do ponto de vista ecológico. Os leões evoluíram como felinos sociais, enquanto isso, tigres são predominantemente solitários. Um ligre pode apresentar uma mistura variável dessas tendências, deixando ele completamente biruta das ideias. Só que o maior problema está na área reprodutiva, simplesmente a mais importante entre os seres vivos. Embora leões e tigres tenham 38 cromossomos, diferenças acumuladas entre seus genomas podem atrapalhar a meiose, que é o processo responsável pela formação dos espermatozoides. Os machos híbridos são normalmente estéreis, seguindo um padrão conhecido como regra de Haldane. Já algumas fêmeas de ligre podem sim ser férteis e já foram usadas e cruzadas novamente com leões e outros tigres. Mas não adianta de nada, se o macho de uma espécie é completamente inútil, se a gente jogar esses tigres aqui em um ambiente selvagem, eles nunca vão formar uma população estável a longo prazo. O ligre só serve pra gente admirar, nada mais que isso. 11º lugar, peixes dourados. O peixe dourado olho de bolha, o guio celestial e o rancho, apesar de serem bem diferentes um dos outros, eles incrivelmente pertencem à mesma espécie. Todos eles pertencem à espécie Carassius e foram completamente transformados em séculos de seleção artificial. E meu amigo, se tem um grupo de pessoas que sabe criar bizarrices anatômicas, esses são os aquaristas. Os criadores escolheram continuamente os indivíduos com olhos mais deformados, corpos mais arredondados, ausência de nadadeira dorsal e outras características consideradas legais. O resultado foram peixes completamente descompassados. O peixe dourado olho de bolha, por exemplo, apresenta duas grandes bolsas cheias de líquido abaixo do olho. Essa estrutura, além de não ajudar um animal em absolutamente nada, ainda ocupa grande parte do seu campo de visão. Além disso, essas bolsas também são extremamente frágeis e podem ser perfuradas facilmente por pedras e até pelo contato íntimo com outros peixes, impedindo nosso amiguinho de reproduzir direito. Quando elas se rompem, o líquido escapa e a região fica vulnerável à inflamação e infecção. Por isso, os olhos de bolha precisam viver em aquários sem objetos pontiagudos, com correntezas fracas e ao lado de peixes igualmente atrasados. Ah, e para completar, os indivíduos aqui também não apresentam nadadeira dorsal. Sem elas, o bicho vira quase que um bêbado cambaleando e não consegue nem realizar curvas suaves. Mas a maior sacanagem que os humanos fizeram com as carpas foi o rancho. Ele é um peixinho simpático, gordinho, fofinho, mas completamente deformado. O seu dorso foi arqueado e não tem nenhuma nadadeira dorsal.
Já a cabeça larga é composta por uma massa carnosa chamada Whey, que cresce sob a região superior da cabeça e reduz drasticamente a estabilidade hidrodinâmica do animal. As colunas e os órgãos internos também precisam ocupar um espaço reduzido, o que favorece alterações relacionadas à bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão cheio de gás que ajuda os peixes a controlar a flutuabilidade. Em guios com corpos muito compactos, a disposição errada dos órgãos internos inutiliza o funcionamento normal dessa bexiga, fazendo o animal simplesmente boiar de um lado para o outro sem controle nenhum do próprio corpo. E se você acha que o que os seres humanos fizeram com as carpas foi extremo, talvez você não tenha olhado bem para os felinos. Em 10º lugar, a gente tem o gato persa extremo e o exotic short hair. Essas duas raças compartilham uma anatomia muito semelhante e consequentemente também apresentam o mesmo problema. Ao longo das gerações, reprodutores passaram a selecionar gatos com crânios cada vez mais curtos, simplesmente porque essa aparência lembrava muito um rosto de um filhote. O resultado é uma respiração barulhenta, mórbida e uma dificuldade enorme de realizar exercício. O que é basicamente tirar tudo de um felino. Você tira o olfato, a capacidade de caça desse animal, o que sobra pra ele? Nada, nada. Os olhos do persa extremo também são uma bizarrice à parte. Como as órbitas são rasas, os globos oculares se projetam para fora e ficam mais vulneráveis. E em situações de trauma, o olho pode até se deslocar para fora da órbita, o que é uma desvantagem absurda na vida selvagem. Os canais responsáveis por produzir lágrimas também são afetados aqui. Por isso, muitos desses gatos não param de lacrimejar, formando manchas escuras ao redor dos olhos que favorecem irritações na região. Isso faz com que ele chore ainda mais, entrando num ciclo infinito de infecção ocular. Mas o pior vem agora. Em 9º lugar, a gente tem a galinha doméstica, ou a galinha domesticada, né? Animais tão engordados pelos seres humanos que praticamente perderam a capacidade de voar e correr. Basicamente, todas as galinhas domésticas descendem principalmente do galo vermelho da selva, uma ave relativamente leve e rápida. Durante milhares de anos, nós, humanos, começamos a selecionar essas aves por características específicas. Algumas passaram a produzir mais ovos e outras foram escolhidas para ficarem mais gordinhas. Foi aqui que a coisa ficou feia. As galinhas poedeiras modernas foram selecionadas para produzir uma quantidade de ovo muito superior àquela que seria normalmente por seus ancestrais. Enquanto uma ave selvagem coloca ovos principalmente durante o período reprodutivo, algumas linhagens domésticas podem produzir centenas de ovos por ano. E produzir ovo exige muito cálcio, proteína, além de uma baita de uma cloaca. Quando essa produção acontece de forma quase que contínua, o organismo da galinha trabalha no limite. O cálcio necessário para formar a casca pode ser retirado dos próprios ossos, favorecendo a osteoporose, fratura e enfraquecimento do esqueleto. Em algumas linhagens, o sistema reprodutor também pode desenvolver sérias inflamações e infecções, além de grandes tumores relacionados a altas taxas de ovulação. Então, basicamente aqui a gente engordou o bicho e deu para ela um sistema reprodutivo completamente doida, fazendo esse bicho ficar completamente bugado. Já em 8º lugar a gente tem o gado Belgian Blue, uma raça bovina que parece ter saído diretamente da academia dos maromba. Esses animais apresentam uma musculatura tão exagerada que muitos chamam essa característica de musculatura dupla, o que não significa que ele literalmente tem o dobro de músculos. O que acontece aqui é uma mutação no gene responsável pela produção de miostatina, uma proteína que funciona como uma espécie de freio para o crescimento muscular dos animais. Normalmente, enquanto o animal se desenvolve, a miostatina impede que o músculo cresça desenfreadamente. No Belgian Blue, esse freio foi quebrado e, como resultado, os músculos desenvolvem mais fibras e aumentam muito de volume, especialmente na região dos ombros, do dorso e das pernas traseiras. Essa mutação surgiu naturalmente, mas fomos nós os responsáveis por preservar e intensificar ela. No fim, o que a gente teve foi um boi extremamente parrudo, mas com uma anatomia totalmente disfuncional. O primeiro problema aqui aparece antes mesmo do nascimento desses carinhas. O bezerro pode se desenvolver prematuramente dentro da mãe, e com um corpo musculoso, a passagem para a abertura pélvica fica quase que impossível de ser realizada nas fêmeas. E é por isso que em muitos casos, para manter essa linhagem aqui, a cesariana se torna tão comum que ela não é apenas um processo de emergência, e sim parte vital do sistema reprodutivo dessa raça.
Isso quer dizer que a fixação eficiente das populações de Belgian Blue está intimamente ligada ao partos feitos por humanos, o que torna essa uma das relações simbióticas mais macabras da natureza. E mesmo que esses animais sejam enormes e extremamente fortes, muitos Belgian Blue podem apresentar uma resistência física consideravelmente reduzida. Isso porque a grande quantidade de massa muscular necessita de uma oxigenação e um bombeamento de sangue que não foi evoluído naturalmente para sustentar esse corpo. E uma simples corrida pode acabar em sérios problemas cardíacos. Em sétimo lugar, a gente tem um bicho da seda, um animal que passou tanto tempo sendo moldado pelos seres humanos que hoje praticamente ele não existe sem a nossa presença. O Bombyx mori foi domesticado a partir das mariposas selvagens aparentadas da atual Bombyx mandarina, uma espécie capaz de voar e sobreviver em ambientes selvagens. Durante milhares de anos, nós selecionamos alargatas que produziam casulos maiores, fios mais longos e uma quantidade cada vez maior de seda. E isso deu muito certo pra gente, um único casulo pode ser formado por centenas de metros de um único filamento contínuo. O problema é que enquanto aperfeiçoamos a técnica da produção de seda, inúmeras outras capacidades básicas desse animal começaram a desaparecer de forma aleatória. A forma adulta do bicho da seda ainda tem asas, mas muitas linhagens domésticas simplesmente são incapazes de voar. Isso significa que depois de sair do casulo, se elas conseguirem sair, a mariposa dificilmente consegue voar para fugir de predadores ou até mesmo para reproduzir. E se uma borboleta ou uma mariposa não consegue acasalar, cara, ela não consegue fazer mais nada. O único sentido da vida desses animais é voar e reproduzir. Tem umas que nem comer come. E eu não sei se você reparou, mas eu disse e se elas conseguissem sair do casulo. Isso porque o detalhe mais estranho aqui é que, como eles produzem muitas sedas, muitas mariposas depois de se desenvolver, simplesmente também não conseguem romper o próprio casulo. Um caso parecido, mas agora em um mamífero, é o merino. Os ancestrais selvagens das ovelhas modernas possuem uma cobertura formada por um pelo grosso e uma camada de lã fina. Ela era renovada naturalmente conforme a estação do ano. Parte dessa pelagem caía sozinha, permitindo que o animal atravessasse os períodos mais quentes sem carregar um enorme peso desnecessário. Mas aí chegaram os humanos. Durante milhares de anos, nós fomos lá e selecionamos justamente as ovelhas que produziam mais lã. Aos poucos, algumas raças perderam a capacidade de trocar a pelagem natural. O resultado é um animal que o pelo nunca para de crescer. Raças de ovelha, como muitas linhagens de merino, precisam ser aparadas regularmente por humanos. Sem a presença de nós, a lã continua crescendo, acumulando durante anos uma extensa camada de terra, fezes, urinas, galhos e umidade. A lã excessiva também dificulta a regulação da temperatura do animal, fazendo com que a ovelha tenha dificuldade de dissipar o calor produzido por ela mesma. Mas o problema mais perturbador acontece quando essa lã espessa acumula umidade e matéria orgânica na região traseira. Só que eu vou poupar vocês disso aqui, e eu não vou mostrar um popô de merino peludo. Em quinto lugar, já chegando nas criaturas que ultrapassam qualquer limite da existência, a gente tem ele, o peru doméstico de peito largo. O ancestral selvagem do peru doméstico é uma ave muito mais magrinha, por assim dizer. Ela consegue correr, voar um pouquinho e, claro, acasalar sem nenhum problema. Só que no peru dos humanos, essa característica foi deixada de lado. O que mais importava pra gente era exclusivamente a carne desse animal. Durante gerações, a gente selecionou os indivíduos que cresciam mais rápido e desenvolviam peitos cada vez maiores. Assim, os perus desenvolveram uma musculatura peitoral tão exagerada que o corpo começou a perder quase que todas as funções básicas de sobrevivência que uma ave pode ter. Em algumas linhagens comerciais, o peito ficou tão largo e pesado que o macho apresenta dificuldade até para montar nas fêmeas. E quando isso acontece, quando ele consegue montar em uma das fêmeas, ele acaba normalmente ferindo ela com cortes e arranhões, além de esmagar ela, fraturando um ossinho aqui e um ossinho ali. Por isso, grande parte desses perus não se reproduzem por conta própria. Em quarto lugar, a gente tem o Scotch Fishfold, um gato cuja aparência é o sinal visível de uma doença genética. Esse amiguinho aqui foi selecionado principalmente por suas orelhinhas e o rosto amassado que lembra muito a de um filhote. Essas orelhas reduzidas aparecem por causa de uma mutação dominante no gene TRPV4, envolvido no desenvolvimento e na manutenção das cartilagens dos ossos dos gatos. Essa mesma alteração pode provocar a chamada osteocondrodisplasia do Scotch Fishfold,
uma condição hereditária capaz de deformar a articulação, os membros e a cauda do animal. Então a mesma marcação que faz essas orelhinhas aqui caírem também compromete a cartilagem responsável por permitir que o animal caminhe, salte e se movimente sem sentir nenhuma dor. E meu primatinha, um gato pequeno com dor na articulação não duraria nada na vida selvagem. E agora finalmente a gente chega no nosso pódio de animais completamente esbagaçados pelo ser humano. Em terceiro lugar, para surpresa de ninguém, a gente tem ele, os cachorros, especificamente os pugs e o bulldog inglês. E aqui eu quero abrir um parênteses e aproveitar para pedir desculpa para todos os canídeos que estão ouvindo esse vídeo. O que a gente fez com os gatos foi triste, mas eu não tô nem aí pros felinos. O que o ser humano fez com os lobos foi uma das maiores sacanagens criminosas da seleção artificial. O pug e o bulldog inglês pertencem ao grupo dos cães braquicefálicos, animais com crânio encurtado e o rosto extremamente achatado. Durante gerações, nós selecionamos justamente os indivíduos com focinhos achatados. E o problema é que acabamos com o aparelho olfativo desse animal. As narinas estreitas e a traqueia com diâmetro reduzido são alterações que formam a chamada síndrome obstrutiva das vias aéreas dos braquicefálicos. E na prática, isso significa que ele não respira muito bem não. É por isso que muitos pugs e bulldogs roncam, respiram fazendo barulho, cansam do nada e às vezes ficam parados com cara de chapadões pela falta de oxigênio no cérebro. Os olhos do pug também foram empurrados para uma posição cabulosa. Como as órbitas são rasas, os globos oculares ficam projetados para fora e acabam ficando vulneráveis ao ressecamento. Uma simples pancada ou um puxão forte na região da cabeça pode causar uma lesão grave. Em situações extremas, o olho pode até saltar para fora da cabeça. Já o bulldog inglês carrega, além da braquicefalia, um corpo totalmente desproporcional. Suas pernas curtas precisam sustentar uma massa corporal compacta, o que favorece problemas no quadril, joelho, cotovelo e coluna. O caso deles é ainda mais cabuloso porque eles foram mudados em um curto espaço de tempo. Cara, olha para um bulldog há pouco tempo atrás e olha a nojeira que fizeram com os bulldogs modernos. Os machos têm uma enorme dificuldade para se reproduzir. A monta natural causa dor durante todo o processo. E meu amigo, se um cachorro não consegue nem fazer um movimento de montar, a gente não pode nem chamar isso aqui de cachorro. E mesmo depois disso tudo, se ele conseguir a fecundação, os filhotes de bulldog inglês possuem cabeças extremamente grandes e a pelve da fêmea é estreita demais para a passagem dela. Como consequência, muitas ninhadas precisam nascer por cesariana. Já em segundo lugar, pegando a medalha de prata das aberrações criadas pelos seres humanos, eu pensei muito em trazer o Chihuahua. Mas eu acho que todo mundo aqui sabe o quão problemático foi a nossa tentativa de transformar lobos em um dos menores carnívoros já vistos. Então eu decidi dar uma roubadinha e entregar a segunda posição não para um animal, mas sim para todo um reino de organismo vivo. O reino das plantas. A cegueira botânica pode até fazer você acreditar que as plantas são organismos sem graça, mas a verdade é que elas existem há muito mais tempo que a gente e foram responsáveis por uma das maiores evoluções biológicas da história. Durante a maior parte da pré-história, a relação dos seres humanos com as plantas era marcada apenas por uma grande imprevisibilidade. A gente coletava frutos, semente, folha e raízes sem saber exatamente quando ou onde elas iriam nascer de novo. Até que há cerca de 12 mil anos atrás, algumas populações humanas começaram a cultivar plantas e guardar as sementes dos indivíduos que apresentavam características mais interessantes. A domesticação surgiu de maneira independente em diversas regiões do planeta. Há 9 mil anos atrás, por exemplo, os nativos mexicanos já criavam uma enorme variedade de milhos, com diferentes tamanhos e cores. E eu não sei se você sabe, mas o milho é quase como se fosse um tipo de grama. O milho primitivo era bem mais baixo e não tinha todos esses gomos carnosos que tem hoje. Mas um dos exemplos mais impressionantes e brutais é o trigo. Os ancestrais selvagens do trigo possuíam uma estrutura chamada rax quebradiça. Quando as sementes amadureciam, a espiga se desmontava naturalmente, espalhando essas sementes pelo solo. Para as plantas, isso é perfeito e parte essencial da sua dispersão. Mas para nós humanos, essa característica era uma desgraça.
Quando nossos ancestrais chegavam para colher esses grãos, grande parte deles já haviam caído no chão e estavam completamente podres ou comidos. Geração após geração, a gente favoreceu as plantas que seguravam esses grãos. O trigo moderno passou a apresentar uma raque resistente, que nunca se rompe no amadurecimento. O que para você pode até ser de boa, porque você é um animal, não uma planta. Sem os humanos colhendo, separando e enterrando as sementes, o trigo deixa de existir. Nós tiramos parte essencial da reprodução dele e nos tornamos meio que a espécie dispersora dessa planta. E ela não tá única nesse lugar não. Talvez você já tenha escutado falar da bananeira. A banana selvagem é bem diferente do que a gente conhece. Seus frutos possuem inúmeras sementes grandes, e a carne não é nem um pouco doce. Só que durante a domesticação, os seres humanos selecionaram as bananeiras que formavam frutos sem fecundação. Em outras palavras, basicamente a gente tirou as sementes das bananeiras, favorecendo apenas organismos incapazes de se reproduzir de forma sexuada. Mas não tem a pena das plantas não, ao contrário dos animais, elas se dão muito bem nessa mistura genética. E eu ouso dizer que quem está sendo domesticado aqui é o ser humano, não são nem elas. E em primeiríssimo lugar, eu deixei guardado para um dos piores animais da face da Terra, que por pura coincidência também consegue ser um dos mais esquisitos e feios da natureza. Como líder absoluto dos organismos que foram completamente esbagaçados e selecionados pelos seres humanos, nós temos nós mesmos. Sim, o Homo sapiens. Talvez você já tenha se perguntado por que os seres humanos parecem tão estranhos quando a gente se compara com outros animais. A verdade é que cada um tem sua individualidade, mas é inegável o quão esquisito é ser um primata quase completamente pelado, bípede relativamente fraco e com filhotes que levam anos até conseguirem se maturar. Além de termos um dos partos mais doloridos dos mamíferos. Uma criança humana pode passar meses sem sequer sustentar sua própria cabeça. Enquanto isso, um filhote de girafa, mesmo caindo de uma altura absurda, nasce, olha para o redor e em poucas horas já sai andando por aí. Mas no nosso caso, nascer prematuro é muito bom. A história evolutiva humana é extremamente complexa e incrivelmente bem desenhada. Se fosse para mostrar para vocês em uma folha, eu diria que ela é mais ou menos como se fosse um arbusto cheio de inúmeras ramificações de primatas extraordinários. Durante milhões de anos, diferentes hominíneos surgiram, coexistiram, cruzaram entre si e desapareceram. Neandertais, denisovanos, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo lusonenses e várias outras populações humanas fizeram parte de toda uma história que está intrínseca entre nós. Algumas dessas linhagens conviveram com os primeiros Homo sapiens e hoje sabemos que houve reprodução entre elas, já que parte do seu DNA ainda sobrevive em algumas etnias modernas. É por isso que a hipótese mais debatida da história da evolução humana é conhecida como a autodomesticação humana. Antes da gente domesticar animais e plantas, é bem possível que a nossa própria vida social e até nossa genética teria sido influenciada por nós mesmos. Mas calma, muita calma nessa hora. Isso não significa que nossos ancestrais organizaram um campeonato cabuloso para ver qual gene era melhor que o outro. A seleção artificial aqui provavelmente aconteceu de forma menos intencional. Outra coisa bizarra da nossa espécie é que o nosso rosto, mesmo na idade avançada, apresenta proporções que lembram muito o estágio juvenil. De certa forma, nós somos macacos que nunca terminamos completamente de amadurecer. E até pode ser um exemplo ridículo, mas olha para um filhote de gorila, que parece muito algo humanoide, e olha o que ele se transforma quando cresce. Uma criança humana também nasce neurologicamente matura, que oferece uma vantagem enorme pra gente. Grande parte do cérebro termina o desenvolvimento recebendo informações diretamente do meio externo. Isso explica porque somos os animais com maior potencial adaptativo da história da Terra. E o preço para isso foi uma cabeça enorme, onde as crianças não conseguem nem sair das suas mães direito. Fora inúmeros transtornos mentais causados por um cérebro hiperativo. Além de dores nas juntas e nas colunas causados pelo bipedalismo. Bom, e essa foi minha lista das maiores aberrações que a gente já criou. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Se não for inscrito nesse canal, se inscreva agora, maluco. Deixa uma curtida que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Coloca aí embaixo se eu esqueci algum outro animal nessa lista. E é isso. Até o próximo encontro e tchau!